bem-vindos aí a mais um momento do nosso estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje, compartilhando o livro de Efésios, e a ideia hoje é começar o capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 a 13 hoje e na semana que vem completar então o capítulo 3. Mas antes, vamos orar pedindo a orientação do Senhor para esse momento, para que a gente possa ser engrandecido e transformado por Ele, com a sua palavra. Papai, obrigado por mais uma semana, por mais uma vez estarmos aqui diante do Senhor, da sua palavra, do seu Espírito nos dirigindo, nos capacitando, nos orientando. E tem sido maravilhoso, porque o Senhor tem se revelado para nós, os seus mistérios têm sido revelados para nós por meio do seu Espírito. E é muito bom isso e nós somos muito gratos, porque isso não vem de nós. Isso são dons que o Senhor nos dá, isso são dons que o seu Espírito nos capacita para recebermos. Tudo isso pela sua vontade, pelo seu propósito eterno que nos fez participar dessas coisas. Então eu gostaria agora, nesse momento, em meu nome, em nome dos nossos irmãos aqui, expressar nossa gratidão para o Senhor por tudo isso. Muito obrigado por ser filho, por ser participante da promessa, por ser cada vez mais alicerçado na sua palavra, nos seus caminhos, na sua justiça. Papai, obrigado por nos revelar o seu amor, porque é por meio de conhecer o seu amor que nós podemos também agir em amor. A gente ainda está tão longe disso, está tão longe do que o Senhor espera para que nós possamos agir em santidade, em justiça e com esse amor que o Senhor transborda em nós, mas também te agradecemos, porque dia a dia o Senhor tem acrescido esse entendimento e tem nos feito participantes, então, do teu reino, compartilhando do teu amor com outras pessoas. E humildemente, muito humildemente, pedimos agora que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga transformação de mente e de coração, para que possamos cada vez mais parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, para cada vez mais termos plenitude do seu Santo Espírito e glorificarmos o teu nome. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, nós vamos começar lendo o trecho que se encontra do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 3. E aí depois, então, fazemos aí discutimos, os versículos um por um aí. Então, capítulo 3 do livro de Efésios, versículo 1. Por essa razão, oro, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes disse em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério foi dado a conhecer aos homens esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são coerdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Então, até aqui a palavra de Deus,
Esse capítulo 3, Paulo ora novamente. Na verdade, assim, eu até estava meditando um pouco sobre isso, né, quando eu estava preparando essa mensagem. Essa carta, ela parece uma oração inteira, que na verdade ele começa falando eu oro tal, e depois ele vai entrando nos assuntos. Então, como que se ele estivesse numa conversa com a gente, como a nossa oração deve ser com Deus, né? Que às vezes a gente fica tão mecanizado na oração, fazendo ela lá com a forma que a gente determina, por exemplo, dando graça a Deus, reconhecendo a grandeza, exaltando, glorificando Deus, depois, né, pedindo perdão pelos nossos pecados, depois indo lá para a parte de petições, pedindo capacitação por Deus para fazermos as coisas, e isso não é errado. Mas mais do que isso, a oração mais maravilhosa que eu pelo menos considero para mim, eu acho que é o que Deus espera, é aquele relacionamento que a gente vai construindo com Ele na própria oração. Eu tenho para mim aqui que eu não sei orar como convém e a base disso vem da própria Escritura. E o Espírito então tem que interceder ao Pai em nosso favor por isso. Eu aprendi com isso que toda oração a gente deve começar, Senhor, que o seu Espírito me dirija nessa oração para ela ser menos pior, digamos assim, não sei, né? Não, ela menos pior não dá, né? Não ser tão ruim, né? Porque a gente não sabe orar como convém. Então que seja um pouquinho mais convincente, mais interessante, deixar que Deus às vezes vá trabalhando o nosso coração no meio da oração e nos dirigindo por assuntos teológicos, por assuntos práticos. Então por isso que a carta aqui que ele começa a escrever, ele vai indo nessa direção. Então ele está orando lá no capítulo 2, no capítulo 1 ele começa orando, ele vai e fala o estado do homem no capítulo 2, o que ele vira, meio que parece na oração, e aqui ele volta na oração. Então essa mistura, né, de oração, ensino, oração, e ele começa falando aqui que ele ora. Aqui, na verdade, até alguns comentaristas falam que ele começa essa passagem do versículo 1 orando, aí ele faz uma entrelinha aqui para explicar um assunto e volta a oração no 14. Mas eu não sei, eu penso que isso aqui está tudo junto num bloco único. E essa oração doutrinária também é fantástica. Uma coisa que eu tenho visto nessas orações, quando a gente dá vazão à voz de Deus, quando a gente fica em silêncio para ouvir Deus falar, ele traz muito dessa doutrina. E outro dia, assim, eu estava até meditando sobre isso, né? Eu tive uma devocional muito gostosa, muito prazerosa, né? Mais ou menos eu até depois dessa devocional eu falei, nossa, parecia o Caminhos de Emaús, né? Porque o coração ardia. E ali eu falei, nossa, como trouxe transformação sair daquela devocional, né? Porque foi exatamente uma correção doutrinária, né? E estava muito linkado com o amor de Deus. E eu tinha passado no dia anterior uma situação complexa, que eu não conseguia obedecer plenamente o que Deus tinha pedido. Eu cheguei naquela devocional, a primeira coisa que ele falou, eu te amo, esquece o resto, eu te amo e eu te escolhi. E agora nós vamos entrar com essa base, que eu te amo. E é importante você entender isso, porque a hora que você entende que eu te amo, você vai entender a grandeza do meu amor. De que forma? Eu não te amo pelo que você faz, eu te amo pelo que eu sou. E eu vou sempre te amar, eu vou sempre estar aqui, você acertando ou você errando, não é o acerto ou é o erro. E assim, eu sei que ontem você pediu para eu que eu te orientasse, eu deixo você caminhar por certas linhas para você perceber que às vezes você precisa em todos os momentos estar ligado comigo, estar em submissão a mim, não é só numa oração de manhã. Aconteceu até numa reunião isso, ele falou, naquela hora você podia ter orado também, ter buscado a minha presença, mas não, você resolveu usar pelos seus méritos. E eu estou te ensinando que às vezes você indo pelos seus méritos, você, né, pode falhar. Então, mas eu estou explicando tudo isso para mostrar que às vezes a gente na oração a gente vai se deixar levar por essas direções. E Paulo aqui eu penso que ele está indo nessa, né? Por exemplo, a gente fala do versículo, do capítulo 1 ao capítulo 3 aqui de Efésios, a gente enxerga que é uma parte mais doutrinária e do 4 ao 6 a parte prática. E é engraçado que esse 3 então é um trecho de oração que é o que conecta essa parte doutrinária com a parte prática, dando a entender que mesmo essa parte prática faz parte dessa oração, e Paulo orando para que eles pudessem ter aquela vida prática no Espírito também, né? Mas é interessante que aqui nós voltamos ele falando, oro novamente para vocês,
No versículo 14, que a gente vai falar na próxima passagem, ele fala: me coloco de joelhos diante de Deus por vocês. Então, nessa leitura, e essa oração nos traz tanto doutrina quanto vida prática. Isso é maravilhoso, né? A gente vai estar vivendo sempre dessa forma. Mas, indo aqui para o propósito do texto mesmo, né? Ele então começa esse trecho de oração, e eu penso aqui que ele faz 2 pedidos maiores, já, né? Mesmo que isso seja por isso que eu não acho que é uma entrelinha, né? Do 1 ao 14, eu acho que ele já está pedindo, falou: olha, eu oro para que vocês entendam o meu chamado, é o primeiro ponto que ele fala aqui, e esse ponto ele vai do versículo 1 ao versículo 12, e ele vai explicar então esse chamado, então que vocês possam entender esse chamado, né? E no versículo 13 ele diz o propósito, né? Porque na verdade esse chamado tem a ver com esse chamado, na verdade, trouxe situações para Paulo que aos olhos do mundo não poderiam ser boas, no caso aqui do sofrimento. Então, e Paulo provavelmente teve essa informação que os efésios estavam, né, preocupados com essa questão do sofrimento dele. Até em dadas igrejas poderia se ter essa ideia de colocar o apostolado dele a xeque por causa desse sofrimento, mas ele está trazendo que esse sofrimento tem a ver com esse chamado dele. Mas só que não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento em Cristo, para a glória de Cristo e para a glória deles também. Então ele pede para que nessa oração, para que eles entendessem isso, que ele foi chamado para algo, esse chamado trouxe para ele algo de sofrimento, de prisão, de tudo, mas que tudo isso tinha um propósito muito maior, e isso era uma bênção. Porque, e aí eu falei até dessa questão do amor, eu fiz questão de falar dessa oração do amor, porque eu penso que é o que Paulo viveu aqui. Paulo conhecia a cada dia que ele vivia mais e mais do amor de Deus. Então ele considerava um privilégio na obra dele, e não um sofrimento, compartilhar desse amor com os gentios, que foi o chamado dele, a gente vai ver nessa aula. Desse amor que Deus transbordou nele, ele podia agora também transbordar para os gentios. Gente, isso é maravilhoso, isso é uma bem-aventurança. Por isso que é maravilhoso a gente conhecer o amor de Deus, a gente tem que cada vez mais buscar conhecer o amor de Deus, ou clamar para que Deus se revele para nós, revele o amor dele para nós, porque é por meio desta revelação, deste conhecimento do amor de Deus, do quanto nós somos amados por Deus, é que nós podemos, né, amar aos outros. Eu falei da oração que eu tive, quando eu falei de gerar transformação, naquela oração que eu fiz que Deus falou do amor, a transformação que ele trouxe para o meu coração foi muito forte. Ele falou o seguinte: olha, eu comecei essa oração falando para você que eu te amo, indiferente do que você fez ontem. Eu não te amo porque você fez certo ou fez errado. Eu te amo porque a minha essência é amor. E eu te amo indiferente disso. Aí no final da oração ele falou: vai e faça o mesmo. Não ame os outros pelo que eles fazem. Não ame os outros pelos acertos ou pelos erros. Ame-os porque a sua essência é amar. E aí você vai poder então cumprir os 2 maiores mandamentos. Porque ao você reconhecer o meu amor por você, você vai me amar de volta e vai pegar o primeiro mandamento, que é amar teu Deus. E depois você vai amar ao teu próximo assim como você mesmo, porque agora você tem prazer em abençoar pessoas com esse amor com que você foi abençoado, né? Isso é a essência, mas voltando aqui, Paulo fazia tudo isso para o amor que ele tinha, e não só por Éfeso, que a gente está falando, mas por todas as igrejas que ele passou, na verdade por todos os gentios que ele conseguiu alcançar. Então ele fazia tudo isso, se ele estava sofrendo, era por amor a esses gentios, a esse povo que Deus designou para ele. Esse é o teu ministério, esse é o teu chamado, a alcançar esses povos. E ele tinha, então, por esse chamado, que passar por tudo que ele tinha passado, né? Ou estava passando. Mas, abrindo o espectro aqui agora, então para que eles entendessem esse chamado. Mas que chamado? Aí nós vemos aqui da passagem do versículo 1 ao versículo 12. E essa passagem também eu gostaria de separar em algumas subseções. A primeira no versículo 1 que ele fala, né? Ser prisioneiro de Cristo em favor dos gentios.
Eu meditei bastante, né, por ser prisioneiro de Cristo. Então, o que a gente pode entender, né, nessa situação aqui, né, de ser prisioneiro de Cristo Jesus? Eu vi alguns comentaristas falando que ele era prisioneiro de Cristo, porque Cristo era o Senhor dele. Outros, eu acho que até na mensagem do Hernandes Dias Lopes, ele falava que era prisioneiro de Cristo, de Cristo no sentido de ele não era prisioneiro dos romanos que tinham prendido eles, ou mesmo dos judeus que inicialmente, antes dele ir para Roma, né, foram quem prenderam eles, deixaram ele preso um período lá em Cesareia e depois enviaram ele, conforme o pedido do próprio Paulo, enviaram ele para Roma para que ele fosse interrogado pelo imperador, mas ele não se considerava prisioneiro então dessas pessoas, ele se considerava prisioneiro dessa obra que ele vinha fazendo em nome de Cristo, por causa de Cristo. Mas eu acho que aplica em todos os casos. Paulo tinha uma visão clara de submissão. Então, por mais que seja prisioneiro de Cristo nesse sentido, né, de ser submisso a Cristo, ele tinha isso. Ele tinha entendimento que a prisão dele tinha um propósito muito maior e era um propósito de Deus. Da mesma forma que Cristo estava morreu na cruz lá por um propósito maior, o propósito de Deus, Paulo também sabia que todos os sofrimentos dele e prisões, e essa prisão que ele estava vivendo em Roma, lembrando que a gente falou lá na introdução da carta, né, que ele escreveu essa carta quando ele estava preso lá na sua primeira prisão em Roma, ele não se considerava preso deles, julgava aqueles povos, pelo contrário, ele entendia que aquilo fazia parte desse propósito maior de Deus, e nesse propósito era em favor dos gentios, e ele vai explicar nos próximos versos esse chamado dele em favor dos gentios. Então, o versículo 1 nos apresenta isso, que primeira coisa, esse chamado também o levou a ser prisioneiro em Cristo, né, em favor dos gentios. Dos versículos 2 a 6, a gente vê que ele é responsável, ele é chamado então para revelar o mistério de Cristo para os gentios. E aqui vamos olhar então versículo por versículo para entender isso, o que é revelar esse mistério. Então, versículo 2. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Lembramos quando estudamos o livro de Atos, né? Vocês vão lembrar que Paulo, então, ele era alguém que perseguia os cristãos, era um fariseu de uma formação de excelência no judaísmo. Por isso, então, ele perseguiu os judeus, mas em dado momento, no caminho de Damasco, então, Cristo aparece para ele, restaura a vida dele, né? Faz com que ele se torne um filho, um escolhido do Senhor. Na verdade, já era escolhido, né? Ele resgata esse escolhido que é Paulo e começa, então, a comissionar Paulo para ser um ministro de Deus. E lá, quando eles estão orando na igreja de Antioquia, Paulo e Barnabé são destacados então para visitar as igrejas dos gentios e espalhar então a mensagem do evangelho para todos os povos, raças, tribos e nações espalhadas naquelas regiões fora ali de Israel. Paulo faz as 3 viagens missionárias, funda uma série de igrejas na própria Antioquia, que ele fazia parte, ali naquela região da Antioquia da Psídia, depois vai lá para a região da Macedônia, vai para a região da Ásia, funda ali uma série de igrejas, tudo de povos, em sua grande maioria gentios. Ele até começava o seu ministério junto aos judeus daquelas cidades, indo às sinagogas, mas depois que ele era rejeitado, ele ia então em favor dos gentios, e esse é o ministério que Deus chamou ele, para que ele levasse então a mensagem dos gentios. E o que era essa mensagem, né? O que era essa responsabilidade que Paulo tinha então? Versículo 3. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. E aí então ele recebe de Deus, ao ser chamado para ser um ministro de Deus e ser capacitado para levar a mensagem para todos os povos, raças, tribos e nações. Antes disso, ele recebe uma revelação do mistério, desse mistério. E é um mistério que ele vai falar aqui na sequência, mas que eu penso, até porque ele fala em poucas palavras, já escrevi em poucas palavras, também o que está escrito em cima, tudo que a gente viu no capítulo 1, no capítulo 2, lembrando, né, que no capítulo 1 a gente vai ver as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo,
né, todo o plano de Deus em estabelecer em Cristo o seu propósito, e quanto isso nos abençoa nas regiões celestiais e eternamente. Nós vimos lá essa nova vida que nós temos agora, nós que éramos totalmente direcionados para as coisas desse mundo, pela ordem desse mundo, literalmente guiados por Satanás, com qualquer condição de escolha livre. A gente não tem livre arbítrio, nós somos dirigidos por Satanás, ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos em Satanás, não tem outra forma. Todos nós, capítulo 2 de Efésios, ou somos direcionados. Uma coisa importante quando eu falo de livre-arbítrio, no sentido seguinte: nós fomos alcançados pela graça, e isso já estava determinado, como a gente viu lá na eternidade. Então a escolha da nossa salvação, da nossa eleição como filho de Deus não vem de nós, foi o próprio Deus que nos elegeu para sermos filhos dele. Mas mais do que isso, gente, se Deus deixar a gente agir conforme a nossa escolha, se eu penso que eu sou livre, em muitos momentos Deus vai deixar a gente agir livremente, ou seja, Deus não vai interferir na nossa escolha. Só que isso não quer dizer que a minha escolha é boa, porque toda vez que Deus não interfere na minha escolha e eu não tenho a ação do Espírito Santo na minha vida, eu estou sendo guiado pela ordem desse mundo. Paulo fala isso em Romanos 7, o bem que eu sei que eu devo fazer, que eu quero fazer, esse eu não faço, porque o mal habita ainda no meu coração. Agora, o mal que eu não quero é impressionante, esse eu faço. E da onde então vem o livre-arbítrio? Só para fazer o mal então já não é livre-arbítrio, eu tenho arbítrio, mas ele não é livre, ele é direcionado para o mal, ele vai agir mal. E se não for a graça de Deus em me guiar em dados momentos, eu só vou agir mal. Isso vale até para os não crentes. Se Deus deixar os não crentes agirem conforme o desejo deles, do coração deles, o desejo deles está direcionado pelo príncipe deste mundo, que é Satanás. Se Deus não intervir de vez em quando na vida deles, dando graça para eles agirem pelo bem, eles não vão fazer o bem. E tudo isso por quê? Porque Deus quer ter marionetes na mão dele? Não. Porque ele quer formar um único povo, um único corpo, ou um único templo onde ele possa habitar, sendo Jesus Cristo, a pedra angular, Jesus Cristo, o cabeça, nós, membros ou pedras vivas desse templo, membros de um corpo ou pedras vivas, onde o Espírito da vida, e nós podemos agora em unidade, em comunhão, viver com Cristo. É a mesma dinâmica da Trindade. Um Deus em três pessoas. O plano eterno, um Deus e não sei quantas pessoas, nós não sabemos os números dos filhos, sendo Cristo primogênito e nós, todos junto com Cristo, num único corpo. O que quer dizer isso? Um único Deus, um único Espírito habitando em todos nós, nos direcionando em todas as coisas. Isso é um pouco do mistério que a gente viu aqui e é o que foi revelado para Paulo, e ele fala aqui, né? Foi-me dado por conhecer por revelação. Gente, é impossível estudar a Bíblia e entender isso se não for por meio de revelação divina. E aí um incentivo, e eu penso que ele está pedindo e orando para eles aqui, para que Deus revele isso para vocês. Uma coisa legal, não vou nem lembrar de Paulo, quando Jesus pergunta para os discípulos, para os apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, tu és o Filho de Deus. E Pedro, tu és bem-aventurado, Pedro, porque você não recebeu isso de revelação humana, você recebeu isso do céu, do Pai. Esse mistério só pode ser revelado ao Pai. E, gente, quando a gente começar a descobrir esse mistério dia a dia, tem que vir lágrimas nos nossos olhos de alegria, de gratidão, de amor. Esse é um dos princípios que eu falo do amor que é derramado para nós. Paulo vai falar aqui, depois nós vamos falar, eu sou dos menores. Nós somos o menor dos menores e Deus vai lá e nos abraça, Ele nos limpa, Ele nos revela, Ele nos mostra os mistérios. E quando mais a gente se humilha diante dEle, não se humilhar do jeito que o mundo fala, mas positivamente, reconhecendo, Senhor, sem Tu não sou nada, revela-te a mim.
quanto mais a gente tiver esse espírito de humildade, quanto mais a gente se aproximar dele e se entregar a ele, mais ele vai revelar para a gente os mistérios que ele tem dito. E aí Paulo avança no versículo 4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do ministério de Cristo. Então ele deixa isso revelado e escrito para que eles pudessem ler e que eles pudessem entender a compreensão que Paulo estava tendo desse mistério de Cristo. A gente tem estudado e tem falado, né? A gente viu muito até a aula passada no versículo 2, convergir em Cristo todas as coisas. De novo, Cristo é o cabeça e nós estamos ligados a Cristo. Para que eu quero ter livre-arbítrio se eu tenho Cristo sendo o meu cabeça? Gente, é isso que a gente precisa entender. Eu comecei até aquela história que eu falei, porque eu acho que tem a ver com isso. Eu pensei muito naquela história da oração que eu tive, porque quando eu li Efésios, veio muito isso na minha cabeça, essa parte de Efésios 3, né? Por que eu quero tomar as minhas decisões numa reunião se Cristo pode ser o meu cabeça lá na reunião e eu agir como Cristo por meio do Espírito Santo? Então para que eu quero ter livre-arbítrio para tomar? Eu não quero, eu quero que o Senhor age por mim. Na reunião me dê a sua mansidão, me dê a sua paz, me dê a sua longanimidade, me dê o seu amor, me dê a sua sabedoria, me dê o seu entendimento para eu refletir o Senhor para essas pessoas que estão sentadas ao meu lado. Esse deve ser o nosso entendimento, para que as pessoas possam compreender o mistério de Cristo por meio da nossa atitude. Cristo, ele ensinava, e ao final dos seus ensinos, as pessoas falavam, esse ensina com autoridade, porque ele não só ensinava com autoridade, ele vivia em autoridade. Então, ele falava uma coisa e agia conforme aquela coisa, diferente dos fariseus, que falavam de uma forma e agiam de outra. Nós, da mesma forma, nós vamos revelar os mistérios de Deus muito mais do que falar, em agir. As pessoas vão entender quando falarmos a partir do momento que nós agirmos conforme o nosso Senhor. E aí também cabe, aí eu falei da questão do prisioneiro em Cristo, quando a gente se considerar esse tipo de prisioneiro, eu quero agir como Cristo em todos os locais, mas eu só consigo agir como Cristo em todos os locais entregando a minha vida para Ele, entregando a direção de tudo que eu faço para Ele. Esse é uma coisa importante, e essa aqui, o entendimento dessa compreensão do mistério, que a gente pode revelar e a gente vai também falar para as pessoas, é viver em Cristo, para que elas também possam, né, conhecer desse mistério que é o grande mistério. Se tem um mistério que a gente pode ter, que é um mistério e que nos foi revelado, é isso. Versículo 5, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Aqui fica claro, então, é uma revelação que vem por meio do Espírito, que não foi dado aos outros homens, e aqui cabe para a gente lembrar, isso não quer dizer, a gente vai ver muito que é um mistério oculto, mas não é oculto no sentido de falar, porque Deus tem falado isso pela palavra dos profetas desde o Antigo Testamento, e tinha falado aqui para esse povo. Começou lá no Gênesis, que era o propósito de Deus, fazer um corpo onde ele fosse o cabeça e esse corpo pudesse glorificar ele aqui na terra, né? Onde tudo seria submisso a esse corpo e eles poderiam abençoar toda a criação de Deus por meio deles. Aí o homem cai, aí Deus fala da vinda do Messias. Aí quando chega na escolha de Abraão, Deus deixa claro que Abraão vai abençoar, e era para abençoar todos os povos, raças, tribos e nações. Na verdade, a escolha de Israel, o propósito era esse. Deus separou um povo para que o nome dele fosse glorificado por meio desse povo, não porque esse povo se fechasse e falasse, nós somos herdeiros, vocês não. Deus queria que Israel fosse uma nação santa, pura, verdadeira, íntegra no Senhor, justa no Senhor, para que por meio dessa justiça todos os povos, raças e nações pudessem ver o esplendor de Deus por meio da nação de Israel. Esse propósito não mudou, mas Israel não teve essa revelação, Israel não teve esse entendimento. Tudo isso já estava escrito desde a eternidade, tá, gente? Deus já tinha isso escrito, né? Até, não se esqueçam, até a queda de Adão, tá? Nunca teve a chance de Adão não cair, porque já estava escrito na eternidade. Porque o propósito de Deus é nos mostrar isso. Vocês sozinhos, vocês como homens naturais, não conseguem participar desse propósito. Esse propósito só consegue ser cumprido em Cristo.
E é esse mistério que está sendo revelado agora. Para vocês verem, eu tive uma nação, eu andei no meio dessa nação. Essa nação, quando estava no deserto, eu dei suprimento para eles, eu andei durante o dia com eles, né, por meio lá da coluna de fumaça, dando proteção, sombra. À noite também clareei eles com a coluna de fogo, guiei. Eu estabeleci eles numa terra, eles pediram o rei, eu dei, eu fiz tudo, eu permaneci, mas mesmo assim eles se fecharam, eles viraram hipócritas. Pelo contrário, quando eles se envolveram com as outras nações, ao invés de glorificar meu nome, eles adoraram os deuses dessas nações. Então, quer dizer, o homem natural não dá. E o mistério era esse que estava guardado. Era um mistério que eu sempre quis, mas que em Cristo iria se consumar, porque vocês, como naturais, sem morrer para essa nova carne que foi contaminada pelo pecado e nascer de novo para o Espírito, não podia. E esse Espírito só podia cair sobre vocês em abundância a partir do momento que tivesse justificação que foi dada em Cristo. E aí esse mistério de Cristo vai explodindo, né? Mas esse mistério como plenitude não foi dado a reconhecer para outras gerações. Ele foi se revelando ao tempo e chegou na plenitude aqui, que foi revelada agora, que depois da justificação do Espírito, de Cristo, o Espírito abundou em vocês, vive entre vocês, e vocês são capazes de entender, vocês são capazes de perceber o significado desses mistérios. Versículo 6, significando o quê? Mediante, que mistério, né? Significante que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes em Cristo. Então aqui, 3 bênçãos que Deus dá para os gentios. Ser co-herdeiros com Israel. Deus tem uma série de promessas, uma terra, um grande povo, uma bênção para Israel. Isso aqui dado lá para Abraão, que vai agora fazer parte também, que em Cristo é consumado e vai fazer parte para a gente que somos co-herdeiros. E aqui é um ponto importante, gente. Co-herdeiros para quê? Para sermos, né, vimos anteriormente, no capítulo 2, uma família. Existe um povo de Deus, verdadeiramente na eternidade, que é a família de Deus. Deus não tem 2 famílias. Deus não tem Israel e Deus tem a igreja. Deus tem uma família, que são seus escolhidos, sejam eles israelitas, brasileiros, alemães, americanos, africanos, o que quer que sejam. Deus tem um povo, uma família, onde todos são filhos por meio de adoção em Jesus Cristo, que é o Filho primogênito. Somos co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo. Membros do mesmo corpo. Vai ser um corpo. Cristo, cabeça, e nós, membros, com o Espírito Santo nos dando vida. Coparticipantes da promessa em Cristo. Cristo, tendo todos os seus inimigos sobre seus pés, reinando sobre tudo, sobre todos, e nós participando como sacerdotes e ministros com Cristo do seu reinado. Essas eram as promessas. Promessas que antigamente, uma coisa importante aí, não vamos até, os israelitas hoje, os judeus até hoje pensam nisso, né? Eles pensam que o Messias vem e as promessas lá no Antigo Testamento foram dadas para a vinda do Messias para reinar sobre Israel. Eu tenho estudado alguns judeus ortodoxos, né, até para fazer uma cronologia de escatologia, e muitos deles têm uma visão já um pouco nessa situação para abençoar todos os povos, raças, tribos e nações. Eu assisti um rabino essa semana que ele fala isso. Vai vir o nosso... Ele não crê em Cristo como Messias, né? Ele fala, vai vir o nosso Menameshi, né? Que é o grande Messias que eles falam lá. Porque eles falam que realmente Messias é ungido, então para eles tem vários ungidos na história, mas eles falam Menameshi, o maior Messias, né? Que é o Messias que foi prometido para Davi lá, desde Gênesis lá, né, para Eva e Adão, mas até depois nas promessas para Davi, Abraão. Esse Menameshi vai vindo para trazer paz sobre a terra e paz para as outras nações.
Mas eles ainda se põem numa posição de únicos filhos verdadeiros de Deus, e o resto é resto, né? O católico não é, o islâmico não é, e nem assim, eles não são se não forem por meio de Cristo mesmo. Mas o que a gente entende aqui agora é que na verdade não tem mais isso, né? A gente viu de novo no capítulo 2 a barreira da inimizade que separava os gentios dos judeus, o que separava os gentios de adentrarem no templo de onde Deus habitava foi destruído em Cristo. Hoje nós vamos ver no final dessa passagem, todos têm acesso ao Pai da mesma forma. E aí nós vamos perceber isso, então, que tudo isso faz parte desse mistério. Acabou, o véu foi rasgado, não existe mais separação, é um povo, são todos herdeiros, todos coparticipantes da promessa, todos membros de um mesmo corpo. Versículo 7, deste evangelho, tornei-me... esse aqui era até do 1 ao 6, né? Do 2 ao 6. Então, nós vimos aqui aquela subpassagem que fala ser responsável em revelar os mistérios de Cristo. Esse mistério foi revelado. Do versículo 7 ao 9, ele vai falar um pouquinho da forma com que ele foi comissionado, então, para esse chamado, para esse ministério, né? Então, versículo 7. Deste evangelho tornei-me ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pelo poder, pela operação do seu poder. Ou seja, reconhecendo que se ele pode ministrar esse evangelho, se ele é um ministro, se ele é uma pessoa comissionada para falar do evangelho, ele é porque o próprio Deus, pela graça, ou seja, de dar a Paulo aquilo que ele não merecia, deu isso para ele, deu esse privilégio para ele. E isso foi feito com o poder. A gente viu já o poder, né, que foi dispensado para nós e agora para Paulo também, que é o mesmo poder que trouxe ressurreição a Cristo. Ou seja, é esse poder de Deus, pela graça de Deus, que trouxe então para Paulo essa condição de se tornar um ministro e pregar o evangelho, as boas novas, esse mistério de Deus, que o véu foi rasgado, que já não existe mais separação, o castigo que era destinado aos homens foi derramado sobre Cristo, o homem agora é justificado e pode chegar a Deus por meio de Cristo e viver essa vida que nós temos visto até aqui, de santidade, de justiça, de esperança, de amor e de todas as coisas. Versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. E aqui, gente, duas coisas importantes. Menor dos menores de todos os santos. Paulo se considerava o menor de todos. Se a gente ler aqui, pode parecer até hipocrisia dele. Fala, pô, o cara é um mestre. É um mestre para nós até hoje, né? Um mestre se considerar o menor dos menores. Mas eu penso que Paulo, ele só se tornou quem ele se tornou porque ele tinha esse pensamento. Quando ele pensava que ele era o menor dos menores, e aí ele vai falar pra gente em Filipenses, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais fraco ele se sentia, mais forte ele se tornava. E ele sabia, ele foi alguém que perseguiu, que matou, era alguém que era hipócrita na sua vida religiosa, né? Tinha muito conhecimento, mas não tinha mistério revelado. Quando a gente fala que o mistério foi revelado aqui para Paulo, uma coisa importante, que eu esqueci de comentar, Paulo era um fariseu muito estudado. Aí você imagina ele estudou a vida dele, tinha um monte de ensinamento bíblico e o Espírito Santo vem, agora eu vou te revelar de verdade o que é o mistério, não tudo isso que você estudou. Então tudo aquilo para ele não era nada. Tudo aquilo que ele considerava para ele lucro, não passava de lixo. E o que ele antigamente considerava lixo, agora ele vê que é lucro. E ele sabe disso. Agora eu queria trazer para a gente uma aplicação para nós hoje, né? Nós temos que ter esse entendimento, porque a gente não consegue sondar o coração de ninguém para saber quem que está pecando, como está pecando, o que está fazendo. Alguns a gente consegue ver externamente, mas no coração mesmo a gente não sabe. Só que a gente conhece o nosso coração. Então a gente tem que ter essa leitura, porque eu sei os pecados que eu cometo, eu sei as lutas que eu tenho, eu sei as fraquezas que eu tenho. Então eu tenho que me reconhecer fraco e não ficar olhando para os outros, porque quando a gente olha para os outros e a gente não se considera fraco, a gente justifica a nossa fraqueza. A gente, não, eu não sou, mas aquele é pior. Então, eu sou ruim, mas aquele é pior. Então justifica isso que eu faço. Agora, quando eu reconheço que eu sou muito mal, eu vou me quebrantar diante de Deus e vou
né, me colocar como uma humildade para receber então a graça e servir a Deus como Ele espera, como Ele pretende, como Ele já nos preparou obras para que a gente ande nelas. Anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Gente, a maior riqueza que pode ter no mundo é ser família de Deus. Tem muito mais riquezas de vivermos em Cristo, mas a gente viver em Cristo, reconhecendo que somos filhos agora do Criador do Universo, somos membro de um corpo onde Cristo é o cabeça e o Espírito vai nos encher, nós vamos viver eternamente assim, agindo. Não vai mais existir isso, o bem que eu quero fazer se eu não consigo fazer e o mal que eu não quero se eu faço. Vai ser o bem que eu consigo, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, porque Cristo é o cabeça e o Espírito vai me guiar. Não tem riqueza, não tem, gente. Outra coisa, fora a salvação, as pessoas vão ser destinadas para o afastamento total de Deus se não encontrarem a salvação em Cristo. Então é uma riqueza que a gente precisa tomar posse dela, porque essa riqueza vai nos dar alegria, vai nos dar esperança, vai nos fazer viver aqui nos sofrimentos, e Paulo está fazendo. Eu estou preso, eu estou passando por tribulações, mas essas tribulações não são nada diante da riqueza. Romanos 8 vai falar isso. Isso não é nada, os sofrimentos do agora não são comparáveis às riquezas de Cristo que estão reservadas para nós no porvir, e essa deve ser a nossa esperança. Versículo 9, esclarecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas. E aqui uma coisa importante, a gente vai perceber que Deus ocultou isso tanto aqui quanto nas regiões celestiais, né? Até a vinda de Cristo, a plenitude. Vamos lembrar que no Antigo Testamento Deus deu muitas coisas, muitos elementos indicando reino futuro, indicando Cristo. Isso já desde Abraão, desde Moisés, quando escreve a lei lá, falando disso, das promessas para Abraão. Lá no Éden também, até chegar no Malaquias, o último profeta, Deus está se revelando ali no Messias, no reino vindouro, na salvação. Salmos, a gente vê tudo isso. Só que tudo isso ainda tinha... faltava fechar, era um quebra-cabeça que ainda estava faltando coisas. E agora, isso que estava oculto, essa plenitude, né, das informações, essa plenitude do plano de Deus estava sendo revelado. Então a gente percebe aqui o porquê, um pouquinho do explanar desse ministério de Paulo, de mostrar esse mistério que agora estava sendo mostrado plenamente. Aquelas coisas fragmentadas que estavam acontecendo no Antigo Testamento sendo mostradas, as tipologias que foram dadas ali, agora estava sendo revelada de forma plena. E aí nós vemos na passagem do versículo 10 ao 12 a intenção de tudo isso, o porquê de tudo isso. E aí ele fala, versículo 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida por todos os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha isso, gente. Mediante o corpo de Cristo, que é a igreja, Deus fosse revelado aqui na terra e nas regiões celestiais. Deus não, essa sabedoria do plano magnífico eterno de Deus fosse revelado. Todos os príncipes, todos os anjos caídos, Satanás, ninguém tinha consciência e sabedoria desse plano perfeito. E aqui essa multiforme, essa múltipla, né? Muito vasta, muito insondável sabedoria de Deus é revelada para eles, revelada aqui na terra. Tudo isso por meio da igreja, dessa obra de Deus em convergir em Cristo todas as coisas e, na verdade, convergindo a igreja em Cristo, mostrando então a glória de Deus. Que maravilha isso! Versículo 11. De acordo com o eterno plano que ele realizou em Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de que temos, versículo 2, por intermédio de que temos livre acesso ao Pai, a Deus, em confiança, pela fé nele. Ou seja, antigamente, o acesso que tinha a Deus era por meio do sumo sacerdote entrando no templo e tendo contato com Deus, agora é livre. Na igreja, nós somos a habitação do Espírito Santo, nós temos Deus conosco, nós temos
a condição pelo poder de Deus, poder que ressuscitou Cristo, que hoje está disponível a nós, a expressar esse amor de Deus, a graça, a sabedoria, o entendimento, formando um corpo que vai revelar isso, tanto aqui na terra quanto nas regiões celestiais. Esse é o mistério, essa é a explosão do mistério, isso é a explosão do chamado de Paulo, isso é a explosão do nosso chamado. Sermos corpo, como igreja, Cristo cabeça, nós membros, o Espírito nos direcionando para que a multiforme, a múltipla, a insondável sabedoria de Deus possa ser revelada para todos os povos, raças, tribos e nações que ainda não conhecem, e também para todos os principados e potestades que ainda vivem, que vivem nas regiões celestiais. E por fim, Paulo termina, portanto, versículo 13, quer que eu fale o segundo motivo da oração, portanto, peço a vocês que não se desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois elas são glória para vocês. Então, se eles poderiam estar tristes por Paulo estar passando o que ele estava passando e por estar preso já há um bom tempo, lembrando que Paulo ficou anos preso, seja em Cesareia, seja em Roma, ele fala, cara, não se desanimem, se eu estou aqui, isso é para a glória de vocês. É uma glória, deve ser uma glória para vocês, uma glória assim, olha, Deus capacita esse homem, Paulo, para até ser preso em nome dele, em favor de nós, para que nós possamos conhecer esses mistérios maravilhosos, para que nós possamos conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Transformando o que pode ser em tribulação, que pode ser visto pelo mundo como tribulação e sofrimento, em glória. É até difícil a gente, né? É muita coisa, gente, é muita sabedoria, muito entendimento, explode às vezes o nosso entendimento, né? Essa multiforme sabedoria de Deus, sabedoria que a gente vai conhecer eternamente, nós vamos viver a eternidade conhecendo isso, mas que nós vimos aqui hoje, que lindo, né? Mas para terminar, eu queria tirar algumas aplicações dessa passagem de hoje aqui que a gente viu, né? Uma delas é se a gente realmente entendeu qual é o tamanho da riqueza de sermos família de Deus. E nós somos uma família. Pai, Filho, Espírito Santo e a sua família. Família eterna. Família ao qual nós viveremos plenamente, perfeitamente, na eternidade. Olha o tamanho desse tesouro. Esse tesouro deve nos dar esperança, esse tesouro deve nos dar alegria nas tribulações, nas tristezas, nas lutas dessa vida, porque tudo isso um dia vai passar e nós estaremos juntos com essa família. Uma outra coisa que eu acho que deve nos chamar a atenção nessa passagem, orar por revelação. Os mistérios de Deus fogem do nosso controle, fogem da nossa mente, explodem. Se não for por meio de revelação do Espírito, gente, a gente não consegue. Então que a gente possa ter períodos, né, de oração também para pedir revelação dos mistérios. Mesmo estando escrito aqui, a gente lendo, se a gente não tiver revelação, vai ser difícil a gente entender o que Paulo disse aqui. Então a gente precisa orar também para que Deus se revele a nós, Ele mesmo, o seu amor e os seus mistérios para nós, né? E por fim, a última, que não há mais distinção de povo. Deus escolheu o povo de Israel, se revelou para eles no Antigo Testamento. Deus escolheu a igreja e se revela para ele no Novo Testamento. Não tem problema se Deus vai voltar e vai trazer Israel em massa também, não tem problema. Mas celestialmente falando, é um povo só. Nós somos uma família que devemos viver em união, comunhão e verdade. Tanto com Deus, porque antigamente éramos inimigos de Deus também, e em Cristo temos a reconciliação, como em nós também. Para quê? Para que por meio dessa união, dessa comunhão, dessa verdade, nós possamos revelar para o mundo cada vez mais e revelar cada vez mais para as regiões celestiais as insondáveis e múltiplas sabedorias de Deus. Esse é o propósito para que a gente foi chamado, para sermos embaixadores de Deus, da sua sabedoria, do seu entendimento, por meio da união, da comunhão e da verdade da igreja. Que a gente possa ter isso em mente, que a gente deixe de criar barreiras, que a gente possa
viver para a glória de Deus em família. Hoje a gente vê divisão no meio evangélico, vê divisão com o meio católico. A gente, muitas vezes, a gente se põe como Israel se colocava em relação aos gentios. Hoje a gente quase que faz a mesma leitura, né? Não, nós somos crentes, os caras são descrentes. Só mudou o nome, né? Os judeus passaram a ser crentes e os gentios passaram a ser descrentes. A gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente possa, com a união, transbordar o amor de Deus para as pessoas, a sabedoria, mostrar, revelar esse mistério que há em Cristo e a sabedoria de Deus eterna por trás desse mistério que hoje nos foi revelado, mas que pode ser revelado para muitas mais pessoas, trazendo salvação, trazendo vida, trazendo um crescimento da família de Deus. Esse deve ser o nosso entendimento. Amém? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Nós finalizamos aqui, eu vou orar então e a semana que vem nós estamos de volta. Papai, obrigado por mais uma vez o Senhor se revelar a nós. Na verdade, cada dia é uma revelação diferente. A sua sabedoria, ela é, além de ser multiforme, né, múltipla, ela é insondável, papai. Então a gente todo dia está sendo revelado. Hoje o Senhor nos revelou um pouquinho mais aqui. Numa próxima leitura ou numa pregação que a gente entender desse trecho, nós vamos ver muito mais coisas sobre isso. Por quê? Porque a sua sabedoria, ela é insondável. Por favor, pedimos que o Senhor se revele cada vez a nós e que isso mais uma vez traga transformação ao nosso coração. Transformação de esperança, de alegria, transformação de amor, transformação de nós termos comunhão, união, justiça, que nós tenhamos fé para chegar diante do Senhor. Hoje nós temos a condição de se achegar diante do Senhor porque o véu foi rompido, o mistério revelado em Cristo, um deles é isso, que hoje já não há mais separação. A inimizade que existia entre nós com o Senhor, foi quebrada em Cristo. Que a gente possa ter fé nisso, que a gente possa crer nisso, que a gente possa viver nisso e a gente possa glorificar o Teu nome por meio disso. Pedimos por essa semana que o Senhor continue nos abençoando, pedimos pela condição que estamos vivendo no Brasil, em favor de todos os povos aí também, daqueles que estão passando necessidade em face à Covid, ou mesmo que já vinham passando. Pedimos em favor também daqueles que estão espiritualmente fracos na fé, que o Senhor possa os fortalecer, aqueles que ainda não o conheceram, que o Senhor revele o seu mistério para eles e que a gente possa ser usado pelo Senhor nesse caminho. Nós consagramos a nossa semana ao Senhor, consagramos a nossa vida e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.